Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto, algo, assim, impensável, e a partir dessa experiência toda, nos deu um antídoto poderoso para um sentimento que talvez seja bem familiar para muita gente, o vazio. Essa é talvez a grande pergunta da nossa era, né? Pensa bem, a gente tem mais conforto, mais opções, mais acesso à informação do que qualquer outra geração. Então, por que tanta gente se sente perdida ou sem um propósito claro? É um paradoxo e tanto. E o Frankl tinha um nome exato para isso. Ele chamou de vazio existencial. E o ponto aqui é que Frankl não via isso como uma fraqueza de cada um, mas como uma consequência dos nossos tempos. A gente perdeu os instintos, as tradições, coisas que antes davam um tipo de mapa para a vida, sabe? E agora a gente ficou meio à deriva. Então, vamos para a primeira parte, o diagnóstico que o Frankl fez desse vazio. Ele dizia que, para entender o problema, primeiro a gente precisa entender o que realmente nos move. E para ele, lá no fundo, a gente não busca só prazer ou poder. É algo muito mais essencial. E aqui nesse quadro, o contraste fica muito claro. Enquanto a psicanálise do Freud focava na busca pelo prazer e a psicologia do Adler na busca por poder, o Frankl veio com uma terceira via. Ele propôs que a nossa motivação mais fundamental, aquilo que realmente nos puxa para frente, é a vontade de sentido. E essa é a virada de chave. Para Frankl, correr atrás de prazer ou de poder o tempo todo não é a causa do nosso comportamento. Pelo contrário, essas coisas viram uma obsessão quando a nossa busca principal, a busca por um sentido, dá errado. Elas são, na verdade, uma tentativa de preencher o buraco deixado pela falta de propósito. Essa citação do Nietzsche, que o Frankl adorava usar, resume perfeitamente o poder de ter um propósito. Se a gente tem um porquê, um motivo, isso nos dá uma força incrível para aguentar as dificuldades da vida. O como. E isso não é só teoria não, viu? As próprias pesquisas do Frankl mostraram números que, olha, são alarmantes. Em Viena, 40% dos estudantes que ele entrevistou disseram que sentiam esse vazio. Nos Estados Unidos, esse número pulou para impressionantes 81%. 81%. Isso só mostra que o problema é real, dá para medir e estava se espalhando. Certo. Então, esse vazio existe. Mas como é que ele aparece no nosso dia a dia, na cultura, na sociedade? Frankl identificou 4 sintomas principais que ele chamou de neuroses coletivas, que nascem justamente dessa falta de sentido. O primeiro deles é o fatalismo. É aquela crença de que a gente é só um produto do nosso passado, do nosso ambiente. É aquele papo de, não tenho o que fazer. Essa atitude tira a nossa responsabilidade e nos prende, impedindo qualquer tipo de mudança de verdade. Em segundo lugar, a tal da existência provisória. Sabe aquela síndrome do minha vida começa depois? A vida de verdade vai começar depois da faculdade, depois de conseguir o emprego certo, depois que tal situação se resolver. É como viver numa eterna sala de espera, enquanto o presente, que é a única vida que a gente tem, vai escorrendo pelos dedos. O terceiro sintoma é o coletivismo. E olha, é importante não confundir isso com senso de comunidade, tá? Aqui a gente está falando daquele impulso de se dissolver na massa, de adotar o pensamento do grupo só para fugir do peso de ter que tomar uma decisão. A personalidade vai se apagando em nome da conformidade. É bem mais fácil concordar com a tribo do que bancar uma opinião própria. E por último, o fanatismo. Quando uma pessoa que não tem um sentido próprio se agarra numa ideologia, ela faz isso com uma certeza que chega a ser perigosa. O fanático simplesmente ignora a humanidade do outro e passa a acreditar que os fins dele justificam qualquer meio, não importa o quão destrutivo seja. Ok, então a gente já diagnosticou o problema e viu os sintomas na sociedade. Mas e o antídoto? Felizmente, Frankl não nos deixou só com o diagnóstico. Ele também nos ofereceu um caminho prático, quase um mapa para a gente encontrar o nosso porquê. Existem 3 caminhos principais. O primeiro é através da criação, do trabalho que a gente faz. O segundo, através do amor e da experiência. Pode ser apreciando a natureza ou se conectando de verdade com outra pessoa. E o terceiro, que talvez seja o mais profundo de todos, é encontrar sentido na maneira como a gente encara um sofrimento que não dá para evitar. E aqui tem uma distinção que é crucial. Para o Frankl, o sentido não é algo que a gente inventa do nada. Ele já existe no mundo, sabe, esperando para ser descoberto. A vida faz perguntas para a gente através das situações que a gente enfrenta e a nossa tarefa é encontrar as respostas. E todos esses caminhos nos levam à ideia mais poderosa e libertadora do Frankl,
o poder da responsabilidade. No fim das contas, a busca por um sentido está totalmente ligada à nossa capacidade de responder àquilo que a vida apresenta pra gente. Essa ideia é, assim, profundamente transformadora. Ela diz que a gente não é um mero produto da nossa biologia ou de onde a gente cresceu. Nós nos construímos ativamente através das causas que a gente escolhe abraçar e do sentido que a gente decide buscar. Essa é talvez a lição mais libertadora de Frankl, e ela foi forjada na própria experiência dele nos campos de concentração. A liberdade final, aquela que ninguém pode tirar da gente, é a de escolher como reagir a qualquer circunstância. E é com essa virada de chave que a gente encerra. Em vez de ficar perguntando o que eu posso esperar da vida, a pergunta realmente poderosa é: o que a vida espera de mim? O que cada situação, cada desafio está me pedindo para fazer? O sentido não é algo que a gente recebe de bandeja, mas algo a que a gente responde. E a resposta está lá fora, esperando para ser descoberta.